Agora estamos ao vivo no YouTube também, então dá para vocês me verem quem quiser ficar no Instagram, Ulisses, dá para vocês me verem aí no Instagram e dá para ver no YouTube também. Se a gente for compartilhar imagens, quem estiver no YouTube consegue ver melhor. E essa é mais uma live aqui da nossa série Arte Connect. E a ideia... o Vinícius chegou. Fala, Vinícius! E aí? Quanto Ó, a tempo? gente tá sempre combinando. Sem combinar, a gente tá sempre combinando. Hoje o dia é azul. Hoje é azul. Meses depois, o quê? 6 meses depois, não 6 planeja meses depois, por nada, aí. aparece Exatamente. combinando. É sintonia. Naturalmente planejado. Exatamente. E aí, como estão as coisas? Tudo indo, tudo ótimo. Tudo ótimo. Foi uma boa surpresa aí a conversa com você hoje à noite. Vinícius foi um membro, né, diário, regular, importante do nosso time por quantos meses? Acho que foi uns 3, 4 meses. Eu acho que foram uns 4 meses, Uns 4 meses. Foram 4 meses. Nem tudo que a pandemia trouxe é ruim, né? Eu acho que a gente teve a oportunidade de ter esse encontro que, para mim, foi super gratificante, assim, foi muito legal. Sim, foi bacana. Tremendamente enriquecedor. Para nós também, igualmente. E aí você foi cuidar do seu teatro aí, né? Tentar recuperar um pouco das coisas que a pandemia nos roubou, assim, que aos poucos a gente começou a retomar algumas atividades, reestruturar. A gente ainda está no processo de reestruturação, mas aconteceram muitas coisas que fizeram com que a gente tivesse que correr, assim, para não perder o espaço, para não perder a oportunidade de lançar o espetáculo, para não perder várias coisas que a gente tinha deixado alinhavadas ao longo de 2019, não foi nem de 2020, foi de 2019. E que aí veio 2020 com a pandemia e disse, não vai rolar, esse espetáculo não vai estrear. E aí a gente foi deixando as coisas sendo levadas pelo tempo. E agora acho, muito humildemente, que a gente vai conseguir estrear em maio, assim, Olha só. com força, assim, com várias coisas legais acontecendo. Que boa. Mas é uma caminhada, assim, é uma caminhada Então, que fez a gente acabar. Claro, a gente, todas as experiências, tanto eu quanto os outros integrantes da companhia também, acabaram tendo também outras atividades para não só buscar dinheiro, né, porque eu acho que tem essa questão financeira que é muito forte, porque a gente trabalha com isso, mas também para conseguir se sentir menos ocioso dentro dessa parada que a pandemia nos impôs, né? Então, o teatro foi muito marcante, né? foi muito marcante, E aos poucos agora as coisas estão. Aí aqui em Porto Alegre, pelo menos, já foi liberado o uso da máscara em lugares abertos. Alguns lugares fechados ainda estão com certa restrição. Mas o importante não é só a máscara, né? Porque eu acho que a máscara, no fim, ela acaba se tornando uma coisa legal para que a gente vá num buffet e não fique soltando perdigoto em cima da comida, né? Afinal de contas, um monte de gente vai passar por ali, não precisa. Sim. Mas para que a gente tenha essa noção de que a gente pode se cuidar mais, que a gente pode ir reabrindo com calma, pode ir, assim, entendendo como é que funciona esse cuidado, se ligar mais para as coisas, né? E no meio disso tudo ainda veio uma guerra, né? Uma situação de guerra. O Putin matou o coronavírus, né? Pois não se fala gente... mais do coronavírus. Vou te falar que eu acho que a gente meio que previu isso nas aulas, hein? A gente estava falando sobre isso, né? A gente estava lá dizendo assim, olha, como é que a tua dieta pode chegar politicamente no espaço do outro? Né? E aí, e agora o trigo? Onde anda o trigo nessa altura do campeonato? Sim. Poxa, que bom que você estava meio aflito aí com a situação do teatro a última vez que a gente falou, e agora parece que você está pegando o controle de volta. Dos remédios também, né?
É muito Rivotril, é muito Zolpidem, são muitos barbitúricos. Muito. Porque é muita ansiedade, é muita coisa, é muito. Até os cachorros estão tomando fluoxetina aqui. Tá? Nossa, bom, Mas Vinícius. é bom sentir que as coisas estão voltando. Dá uma. Isso eu brinco com isso para tentar botar um toque de leveza. Mas eu falei com o meu psiquiatra em determinado momento e ele disse assim, cara, eu acho que tu, assim como grande parte das pessoas que tinham projetos que iam ser realizados em 2020, acabam reverberando de alguma forma esse luto postergado, porque houve um trauma significativo por ter esse rompimento. Né? Felizmente, eu tive encontros com vocês, por exemplo, eu tive encontros que fizeram a mim, pelo menos, dar uma aliviada. Mas é muito natural que a gente entrasse dentro desse processo para também, porque a gente cria expectativas, e uma vez que as expectativas tenham sido frustradas, né? Ah, eu vou fazer de novo, vou entrar de novo num processo assim. Ah, será que Sim, eu consigo? Será que isso não sim, vai me afetar? Será que vai dar tudo certo? sim, sim. É bastante coisa. Tivemos ganhos. Bom, Vinícius, o pessoal pede para eu fazer uma aberturinha aqui, então é uma série aí de lives que eu tenho feito às terças e quintas, era às 8, agora eu estou fazendo às 8h30, e chamada Arte Conecta, e a gente começou explicando um pouco por que a arte conecta, por que a arte de hoje, entramos numa série de temas de como a arte pode nos conectar, né, com diferentes aspectos da realidade, diferentes temas da realidade, né, no caso do Cooking Sections, né, nos conecta com a sazonalidade dos alimentos, com os circuitos da natureza, com outros tipos de arte, com que permitem que, né, uma intervenção seja feita no mar, e aí fomos evoluindo essa sequência de conteúdo. Como parte dessa sequência, a gente também resgatou algumas coisas interessantes do passado, palestras ali, né, feitas em Belas Artes, Senac, Sócrates, tudo eu estou aproveitando para compartilhar com as pessoas, e a gente está com uma missão aqui, né, isso é um aquece para um lançamento que a gente vai fazer na quinta-feira que vem, de um curso, né, que agora a gente está chamando de Olhar Contemporâneo, né, você conheceu esse conteúdo, né, com um outro nome, a gente resolveu rebatizar e chamar de Olhar Contemporâneo, onde a gente mostra para as pessoas, né, como fazer parte dos 3% das pessoas que entendem de arte contemporânea e são respeitadas pela sua visão de mundo. Né? Então, é uma forma aí diferente que a gente está colocando basicamente o mesmo conteúdo, a mesma missão. Né? Então, e aí a gente está fazendo algumas lives aí com pessoas né, que foram alunos do curso, e para gerar uma oportunidade aí de troca, para né, ouvir perguntas assim sobre o meio da arte, assim, né? Então, coisas para você sobre o meio da arte, e aí, como você está no teatro, né? No caso, quando a gente fala arte, seria artes visuais, né, e artes plásticas, e arte contemporânea, e mercado de arte. Então, dúvidas que você tenha sobre esses assuntos, a gente pode né, esclarecer aqui, pode conversar a respeito aqui. Ontem a gente fez uma com o, o Marco Bonamico, e a gente falou um pouco de NFT, a gente falou um pouco de, né, como entrar no sistema, a gente falou um pouco de como os NFTs são distribuídos, que mais? Ele estava com um monte de perguntas, e aí, cada dia, dependendo do convidado, a gente vai entrando aí nas perguntas que forem surgindo. Não sei se você tem algumas dúvidas, algo que, assim, específico das artes. A gente falou um pouco sobre a guerra ontem também, sobre o impacto da guerra na Ucrânia, nas artes. E aí eu não sei se você tem alguma coisa que você queira. Eu acho que tudo isso está muito, esses atravessamentos, né, da guerra, da visão de como as nações deveriam se posicionar e nessa iminência dessa terceira guerra mundial pode Puxa, vir que a otimista acontecer. você, não? Eu acho assim que existe um mercado especulatório em torno da guerra também, assim, eu acho que
que isso é parte da encenação disso tudo. Assim, eu não acho que estamos acontecendo enquanto Terceira Guerra Mundial. Acho que para chegar nesse ponto, a comoção do globo tem que ser, vai ser maior. O que eu acho que pode, assim, efetivamente alguém pode acabar apertando o botão vermelho e implodindo tudo. Mas o que essa iminência da guerra, essa relação com esse estado de conflito me passa, é como é que a arte contemporânea, assim, que tá sempre revisitando muita coisa, né? Mas como é que vai entender o performing arts, assim? Eu acho que é uma coisa que o reverb disso pode não estar aqui, assim, tão próximo, mas eu acho que para quem já tem um entendimento sobre isso, já talvez entenda, provavelmente vai seguir esse rumo. E essa é uma das minhas principais dúvidas, assim, hoje. Como é que a arte contemporânea entende o performing arts, a parte de... E que rumos ele vai ter a partir desse reverb, desse estado de conflito. Eu posso trazer assim alguns pensamentos ali sobre isso, essa questão no, né, a parte de teatro eu né, não é a minha área, assim, eu vejo um pouquinho como interessado, assim, mas eu vejo a parte de performance, né, de o quanto isso, né, para te dar um exemplo da força que a performance ganhou na arte contemporânea. Em Londres tem uma galeria daquelas assim, é tão estabelecido assim, é quase que é mais parecido com um banco do que com uma galeria, assim, de alguma forma. Assim, né, é um acervo de obras onde a maioria são, né, 3 milhões de dólares para cima, modernistas, assim, né, Picasso, Paul Klee, essas coisas, e ela tem esse acervo e ela eventualmente vende esse acervo para as pessoas que vão surgindo e estão interessadas, não faz um movimento muito proativo de venda desse acervo, porque você não vende, está valorizando, é tudo de altíssima qualidade, então, né, pouquíssimas exposições, né, e é uma bela galeria que você entra e você tem aqueles ícones modernos na parede, né, e acho que há uns 4 anos atrás, 5 anos atrás, eu fui visitá-los e fiquei muito impressionado de ouvir que eles estavam com um programa de performance diário. Então, quando eu fui, falei assim, puxa, se Gente, essa como é que galeria... eles conseguiam, assim? Mas a performance se tornou algo tão desejável, necessário para você fazer parte do, né, para você mostrar que você está vivo, que você está pensando, que você está, né, se tornou para atrair público, para se tornar alguém na cena, assim, você ter uma programação de performance se tornou algo tão importante que até essa galeria que né, é um banco de acervos de ícones modernistas, estava com a diretora, ela estava me falando, acho que, não lembro se era março, se era abril, mas era tipo assim, mês que vem a gente vai começar uma programação onde a gente vai ter uma performance por dia, todo dia. Então, Gente, então essa questão da performance realmente, assim, o Ronaldo, boa noite, realmente entra com tudo, assim, tá muito forte. Em São Paulo a gente tem o Verbo, um festival de performance, no MIS a gente tinha as noites de performance aos sábados, em Nova York a gente tem a Performa, que é maravilhoso, né? As feiras, todas as bienais estão com programas uma programação de performance, então se não tem uma ativação né, por indivíduos ao vivo, em tempo real, a gente sente que falta alguma coisa, né? Então, isso é um sinal de que realmente agora tá de mão dada com a cena da arte contemporânea, não basta mais ser só vídeo, escultura, agora é esperado que tenha uma programação de performance. Então, acho que isso sofreu, claro, com a pandemia, né? A gente fez algumas lives ali desses debates internacionais que a gente fez. A gente teve uma delas onde a gente teve uma honra aí de ter como convidado o curador de performance do Instituto de Chicago, de arte de Chicago, assim, o cara é um craque, o Hendrick, e aí ele falou o quanto a performance estava afetada pela pandemia, né? Ele até falou em choreographies of avoidance,
né, coreografias do evitar, né, porque de repente você começa a fazer toda, né, mas eu dou beijo, eu dou abraço, eu não sei o que eu faço, e vira uma dança da evitação, né, vira uma... Então, ele é muito bom com as palavras ali, é a área dele, né, para encontrar esses termos técnicos para, né, para mapear o que está acontecendo, então a pandemia tem esse aspecto. Acho que um outro comentário que pegando a sua pergunta do papel da performance na arte contemporânea, quando a pandemia surgiu, acho que eu talvez tenha falado sobre isso para você, que foi algo que me marcou muito quando a gente começou a todo mundo estar no Zoom. Tem um instituto chamado A4 na África do Sul, muito legal, com arte de vanguarda, e eles organizaram uma performance por Zoom, logo no começo. Chegou a mencionar, acho que chegou a É. mencionar, mas foi coisa muito rápida que tu mencionou, tu não chegou a especificar sobre o que é exatamente, assim, Era um grupo, uma das artistas era a Stella Geber, e eu fiz uma live com ela depois, e aí esse instituto, eles fizeram essa performance pelo Zoom, e foi magnífico, assim, né? Numa época onde uma grande maioria das entidades artísticas, galerias, ainda estavam basicamente usando o Zoom para transmitir algo que estava atrás e que não nasceu para ser transmitido pelo Zoom, né? Ainda estava meio que se encontrando, assim, nessa situação. Eles fizeram uma performance pelo Zoom, e eram três artistas, né? Onde as pessoas iam entrando no Zoom, e aí eles iam dando instruções verbais do que você tinha do que fazer. E aí, à medida que você ia seguindo essas instruções, isso ia desconstruindo o teu sentimento de distância e de proximidade, né? Então, falava qual a distância que tem entre nós? Sei lá, 1.000 quilômetros, e agora, né? Eu falava, 1.000 quilômetros e meio metro. Mas a gente se entende do mesmo jeito, a gente está se comunicando do mesmo jeito, então a distância, na verdade, não interfere. Interfere? Não interfere, então me dá um beijo, né? Não, mas espera aí, é intimidade demais. Então eles iam... Era maravilhoso, eles iam dando essas instruções, e aí, de repente, aí eles falavam, bom, agora fecha o olho. Aí você fechava o olho e conta um segredo. Aí você conta um segredo. Aí você fala, bom, então o segredo é uma faculdade, né, tem a ver com o fato de você ver ou não. Se você não vê, você se sente mais seguro para contar alguma coisa. Então, então eles iam desconstruindo, chegava uma hora, quando a performance terminou e você fechava, você ficava com a sensação que estava todo mundo ainda na sala com você. Que era um pouco dos nossos encontros também, né? Assim, de verdade, tinha esse reverb muito gostoso, assim, de ficar, assim, a palavra não é boa, mas a sensação eu ficava ruminando as ideias, assim, Ruminando, em processo de sempre questionar mais. Até nisso, João, eu tenho uma outra pergunta, porque essa semana foi pauta de um educador com quem eu estava conversando num centro social, que é sempre a coisa do picho, assim, eu acho que tanto para performance arte, porque eu acho que o picho, ele é uma performance linda, mas principalmente por ser disruptivo, assim, por ser, né, ela tem uma força política muito significativa, né, mas também porque a linha tênue que divide o picho enquanto arte do picho enquanto vandalismo sem objetivo político, ela ainda está pouco clara para a grande maioria das pessoas. E aí eu sempre penso no Cripta como uma referência de como construir e ampliar esse diálogo, assim. E eu não sei nem como pontuar essa pergunta, porque é uma pergunta tese, assim, mas como é que tu acha que o picho vai ser afetado por mais esse cenário de desconstrução frente à guerra, frente a um cenário político pandêmico, a sei lá, um entendimento social que tá desentendido em função dos afastamentos geográficos, desses afastamentos físicos. Tu acha que o picho vai ser afetado também por isso?
Eu arriscaria dizer, e aí não é com base em pesquisa, em dados ou em evidências, assim, a minha observação, né? Eu acho que eu diria que a pandemia nos tornou um pouquinho mais humanizados, assim, né? No mínimo, todo mundo entrou no Instagram, no Zoom, a gente passou a ter hábitos aí de ver influenciadores que a gente não via, a gente ficou mais sensível e com mais discernimento do que é ostentação, né? Aqueles influenciadores que era pura ostentação né, perderam um pouco né, a importância. Lembra, antes da pandemia era aquela coisa, ostentação. Agora a gente está seguindo gente que tem mais conteúdo, às vezes conteúdo melhor, né? Mas então acho que um pouquinho mais humanizado, assim, acho que a gente ficou, assim, todo mundo com a pandemia, né? A gente passou né, agora se antes era difícil, se eu quisesse seguir 10 influenciadores negros para poder melhorar meu letramento e entender um pouco melhor as coisas, agora você entra lá e você segue 10, você vê live deles quase todo dia, né, de qualquer assunto, então acho que isso então, acho que se todo mundo humanizou, assim, teve acesso a outras narrativas, eu acho que o Picho se beneficia disso, né? Eu acho que o Picho está longe se eu comecei a trabalhar com Picho ali em 2013, e era uma coisa que eu, né, falava para até o meu pai, né, quando eu falava, olha, eu vou na periferia ali, vou não sei o quê, vou trabalhar com os pichadores, e meu pai, opa, me liga quando você chegar, né? Era uma coisa assim, meu pai que é mega cabeça aberta, mega fácil, assim, e compreensivo, assim, né, dessas coisas. Então, e hoje você já fala em muitos ambientes, já tem é grafite, é picho, a pessoa consegue discernir gente que você não achava que ia saber o que que é um, o que que é outro. Então, acho que já deu uma boa alargada, assim, ainda tem muito, né, o círculo abriu um pouquinho, assim, né, a ondinha de conhecimento, a ondinha de sensibilidade abriu um pouquinho, ainda tem muito que abrir, mas eu acho que ela já abriu um pouco, né? E que mais? Acho que tem a exposição do Djan agora, que está em São Paulo, né? Você sabe, né? Sim, sei. Na Tava Amarelo. louco para ir ver, mas agora o teatro me rouba 24 horas por dia, então não vai ser agora. É. E o mais boa, vou anotar a sua pergunta aqui, que é outra, como é que a pandemia afetou. Afetou o bicho. Eu fiquei, nesse diálogo com esse educador, a gente estava falando justamente sobre o quanto a arte marginal, assim, a arte que vem da periferia, ela às vezes ela sofre de um isolamento, né, muito, muito severo, porque mesmo que a gente tenha essa massificação da informação pelas redes sociais, por meios que teoricamente são mais populares e tem uma capacidade de chegar em lugares que outros meios anteriores não tinham, ela ainda tem uma fragmentação, né? Então, recorte social que assim, muitos alunos meus, inclusive, eles dialogam por rede social com um colega que mora logo a casa ao lado. Mas eles não têm a compreensão de, eu vou a São Paulo através da rede social. Sim. Eu vou até a China. Então, assim, esse recorte social, essa bolha de isolamento geográfico acaba se tornando um isolamento também dentro da rede social e É, faz com que muitos, uh, muitas pessoas ataquem, se, se abracem das formas, né, da representação artística que está acontecendo naquele grupo, mas não entendem o teor político que ela pode ter, né, e o quão ampla ela pode ser. E foi e como. justamente nisso que a gente ficou assim, pai, como é que a gente pode transformar essa arte urbana, esse picho, para pessoas que têm um pertencimento muito pequeno em relação ao território que ocupam, uma coisa que seja efetiva, que seja funcional, que seja um grito para dizer nós existimos. Porque das coisas que a gente presenciou nesse retorno pandemia, né, depois da pandemia, foi essa falta de compreensão que se alargou também para determinados grupos sociais em vulnerabilidade extrema, sabe? Sim, Então, às vezes o próprio espelhamento deles é muito equivocado. A gente fala sobre pautas raciais de forma onde eu, indivíduo branco,
eu estou dizendo, galera, isso é uma pauta racial, vocês estão sendo, sim, pessoas que reproduzem discursos raciais, ou, Hum, né, de diversas formas, ou misóginos, ou... E aí a gente falando sobre como lidar com isso, como construir e transformar essa informação em conhecimento para esse grupo, usando de ferramentas que eles veem, que eles gostam, né? Sem esse ímpeto da apropriação, eu não quero me apropriar, mas é usando das ferramentas de diálogo que eles mesmos têm empatia para gerar um movimento neles, né? E foi em função disso que a gente ficou horas conversando sem chegar a conclusão nenhuma, porque, mas e daí se a gente ataca por aqui, se vai por lá? É bem, bem complexo. isso, né, transformar informação em conhecimento, assim, para esse grupo, eu não sei se é tão misterioso, assim, né, de alguma forma, quando, né, eu peguei e fui com o Djan lá na chácara, e a gente fez aquele workshop, e os pichadores vêm, e eles picham os nomes deles, a gente fala, olha, peraí, faz o alfabeto, agora me explica esse alfabeto, de que época que ele é, de onde que ele é, e quando você gera esse debate, e como você começa a trocar um pouquinho sobre arte, e de repente isso viram telas, e essas telas acabam no Museu da Língua Portuguesa, tudo isso é uma coisa que para mim, assim, eu não vejo muito mistério, assim, o que eu tenho refletido assim ultimamente mas eu fiz de um jeito onde eu voluntário fui lá com o Djan e, né, a gente conseguiu um investimento aí de duas galerias europeias que deram um dinheirinho ali para a gente conseguir viabilizar esse evento, e o que eu tenho refletido ultimamente é como fazer isso de uma forma sustentável e de uma forma que não dependa de um voluntariado de um profissional das artes, né? Aí é Uhum, uma coisa, né, como fazer uma captação sustentável, para que isso realmente possa acontecer como, né, de uma forma estruturada. Aí eu acho que né, a parte pedagógica, até essa parte diplomática, essa parte de acesso, de diálogo intercultural, tudo isso é difícil, mas eu acho que é algo que eu já mapeei. Assim, né, de um jeito ou de outro a gente estava lá, e talvez se tivesse mais recurso, tivesse mais material, tivesse mais alguns assistentes, talvez se tivesse mais recurso não tivesse acontecido uma vez em 2019, tivesse acontecido duas vezes ao ano desde então, se não fosse a pandemia, mas acho que o desafio é como é que a gente faz isso de uma forma, a gente teve um alcance, sei lá, tinha 100, 150 pessoas presentes, né, acho que se tivesse recurso, talvez a gente pudesse fazer isso com 400, 500 pessoas, ou pudesse, né, aí você passa a poder escalar né, a qualidade da mensagem, da troca, o alcance. Então, o que eu tenho pensado é isso, né, como fazer isso de uma forma sustentável, porque aí você não tem, né, ou você ter uma marca que vá patrocinar educação, né, para pichadores é uma coisa difícil, é uma coisa, ou um modelo como o Edu Lira, assim, né, gerando falcões, onde de repente você começa a conectar a periferia com grandes empresários e coloca um projeto de arte no meio, né, acho que eu tô imaginando, assim, né, primeiro como é o conceito disso e como seria de fato a execução assim disso, e não está muito claro ainda, e é difícil, acho que essa trajetória, assim, né, de você conseguir ter esse jogo de cintura de pertencer a vários mundos, né, tanto que eu tive que fazer como que o Djan tive que fazer, né, o Djan é um cara que eu levo para, né, tomar um café da manhã com o colecionador, e a gente faz né, toma decisões e faz coisas acontecer, né, não são todas as pessoas, assim, né, os pichadores ali que tem esse jogo de cintura, essa dupla cidadania, né, então eu trabalhei para desenvolver essa dupla cidadania, não são todos os marchands que têm essa dupla cidadania, né, de conseguir jogar dos dois lados, então eu acho que isso é algo a ser trabalhado. E o boa noite, Júlio Velarde. Vamos ver o que o Ronaldo falou aqui. Descobrir os assuntos sobre arte e perceber que o Ronaldo é um pichador que estava presente nesse dia, né? que legal. Ele comentou aqui, descobrir os assuntos sobre arte e perceber que os conhecimentos que adquirimos nas ruas também nos dão condição de transformar tudo isso em trabalhos que podem dialogar em outros lugares.
É, e esse conhecimento que é adquirido nas ruas, né, que é um currículo oculto, um currículo de rua mesmo, ele realmente traz muita coisa, e acho que o Ronaldo é um exemplo disso, né, o Ronaldo pichava com corretivo, né, com liquid paper, e agora ele conhece o secretário da Cultura, né, assim, ele conseguiu, né, e vem, me manda às vezes, né, ideias de trabalhos, de intervenções, o Ronaldo tem uma capacidade de assimilação e de aprendizado, estamos te elogiando aqui, Ronaldo, e é exemplar, né? Então acho que essa capacidade do Ronaldo de ir para a rua e aprender e trazer isso para o picho, aliás, uma das coisas que me marcou no Ronaldo, quando a gente estava nessa chácara, e eu estava num nível muito rico para mim, assim, né? Eu cheguei para um pichador do Rio, falei, me mostra o que é um picho típico do Rio. E ele falou, você quer da década de 80, de 90 ou de 2000, né? Assim, né? Tipo, tem uma evolução, assim, muito específica, né? Muito as sutilezas todas. Aí a gente chegou, o cara me mostra o picho de Pernambuco, mostra o picho da Bahia, né? O cara da Bahia até faleceu, né? Ou foi assassinado. Me mostra o picho acho que tinha alguém enfim, tinha acho que uns mais de 10 estados presentes. E aí eu trouxe o Ronaldo e falei, me mostra o picho ele está onde, Ronaldo? Está no Espírito Santo, né? Onde é que ele está? Acho que ele está no Espírito Santo. Confirma aí, Ronaldo. E aí quando eu falei para ele mostrar o picho da região dele, ele falou, cara, a gente precisa, eu não sei se a gente tem uma identidade tão clara. Espírito Santo. Ele falou, a gente não tem uma identidade tão clara quanto esses outros estados. E aí ele parou para pensar, na hora ele ficou assim, ele parou para pensar. Então, essa questão de pelo picho a comunidade ir desenvolvendo o senso de identidade local e o pertencimento, numa situação onde você está, né, com várias identidades locais presentes, você falar, puxa, eu não tenho a minha? Exato. É uma coisa que ele sentiu, tipo, eu tivesse, opa! Aí ele saiu correndo e falou, não, peraí, a gente tem que dizer, nós pichadores do Espírito Santo, a gente tem que ter uma identidade local também. E aí começaram né, no Sul é um pouco mais reto, na Bahia é um pouco mais floreado, no Rio é um pouco mais simbólico, mais compactado, em função da falta de espaço, São Paulo tem mais escalada, porque tem prédio, cada lugar você vai desenvolvendo a sua técnica, a sua estética, em função da arquitetura, da disponibilidade de espaço, da competitividade entre os grupos e tal, né? De repente chega no Espírito Santo, então olha que né, como essa comunidade na rua vai desenvolvendo uma série de conhecimentos de identidade, de estética, de pertencimento, de contrato social, de relação entre si, né? O Ronaldo colocou esse questionamento, deu resultado. Eu notei, Ronaldo, está ficando bem claro agora. Daqui a pouco vamos fazer. Esse é do Espírito Santo, não tem dúvida. E aí, para fazer essa cultura, né, sair daquele ambiente e entrar em outros ambientes, aí precisa continuar né, uma permeabilidade dos dois lados. Né? Então, acho que os outros ambientes têm que estar abertos e perceber que algo que vem da rua pode ter uma potência, uma sofisticação, e acho que, né, isso está, né, cada vez mais sendo conquistado. E, igualmente, do lado dos pichadores, às vezes eles têm que entender também que para você entrar em alguns ambientes, algumas coisas têm que ser feitas. Né, para você entrar em alguns ambientes, às vezes a gente não consegue entrar com folhinha, às vezes a gente não consegue entrar só com uma tela feita de uma forma meio precária, sem verniz, sem base, Então, porque quem trabalha com arte todo dia, tudo olha uma tela que não tem uma base passada, a gente fala, pô, mas aí a tinta vai escorrer, ou a porosidade não vai ser adequada para você conseguir um registro, tem algum tipo de profissionalismo, assim, quem trabalha com arte, então os dois têm que ceder um pouco. Acho que o pessoal das artes pode abrir mão e falar, bom, tem uma inteligência da rua, não vai ter uma inteligência de estúdio, né, de quem
né, ficou 10 anos, né, fazendo faculdade sobre isso ali, né, você tem cursos inteiros de como você escolher a gramatura da tela, a trama da tela, o tipo de linha, o tipo de base, tudo, não vai ter esse conhecimento, então vai ter que ter uma negociação dos dois lados, né, e de abertura para que esse encontro, esse acesso que pode beneficiar os dois lados, porque você acha que a instituição, se não tiver acesso à inteligência da rua, ela fica engessada, né? E acho que se a rua não entrar na instituição também, ela perde um alcance que pode ser interessante para ela. Mas depende dos dois lados de terem essa flexibilidade para esse acesso, esse alcance acontecer. Se vão ter ou não, vamos tentar trabalhar para que tenham. De fato, é isso, né? É se permitir permear, né? Tanto um lado quanto o outro. Né? Crescimento de sobreposições, assim, de não crescer junto, né? Sim, sim. Vamos construindo essas camadas. Sim. Sim, acho que já estamos muito mais longe, assim, do que, né, já estamos muito melhores do que já estivemos. Antes não tinha nem conversa, né, antes pichador era na cadeia e pronto, agora já é visto como artista, já é visto como arte, já tem filmes premiados, já tem, acho que já melhorou muito essa conversa, e acho que pode, mas tem território ainda para ser conquistado, né? E deixa eu te fazer outra pergunta, João. Desses conteúdos, dessa a readequação, esse novo nome, como é que vai funcionar isso? Desse Acho novo que produto? acho que vai continuar sendo um curso de 15 aulas, então a gente vai lançar o curso no próximo dia 7, né, que é quinta-feira. Então, deixa eu olhar aqui a agenda, acho que não é... não é na próxima quinta, é na outra. E aí, uma vez lançado, a turma que entrar vai fazer 15 aulas, assim, assim como a gente fez nas edições anteriores, mas a gente está chamando de olhar contemporâneo. Acho que aquele conceito de cidadania global era um conceito, acho, talvez um pouco complexo, assim, para a maioria das pessoas, né, até você explicar e tudo, a gente já acabava perdendo muita gente. A ideia de você ter um olhar contemporâneo, que você desenvolvendo esse olhar, você entende melhor o contemporâneo, a si mesmo, o seu lugar no espaço contemporâneo, e eu acho que é um conceito talvez mais simples para dizer a mesma coisa. É quase um paradoxo, é um multiverso, né? Que se a cidadania global em tempos de guerra, é melhor a gente não falar sobre isso. Não sei se as pessoas estão tão abertas a cidadãos globais, assim, a fluxos de imigração, as pessoas talvez não sejam tão abertas quanto teoricamente seriam. Botou na prática, as coisas mudam de figura, né? Acho que para ser justo, assim, esse conceito de cidadania global, né, eu fui, né, ele entrou para a minha vida de uma forma mais firme de 3, 4 anos para cá, né? Então é uma coisa que acho que se a gente simplificar, assim, né, a gente só está tentando tornar a coisa mais acessível, assim, para as pessoas, aí eu Mas era muito trouxe... efetivo, vou te falar assim, como experiência pessoal, era muito efetivo, porque eu acho que o enriquecimento em torno da proposta, pensando em cidadania global, pensando nessa coisa de um pensamento sem fronteiras, era Sim. muito, muito, muito enriquecedor. Sim. Porque daí tu começa a construir vínculos empáticos com outras nacionalidades, com outras realidades que não são as nossas. E Sim. isso amplia muito. Daí é tu poder falar do cara da periferia, é tu poder falar do cara que, sei lá, compra uma água mineral que custa 3 vezes mais Isso vai continuar, né? A gente vai É, continuar então, mas os artistas do mundo inteiro. rompia as barreiras para construir um diálogo entre essas pontas, né? Eu acho que É, o curso era muito efetivo com isso, é, também pelos conteúdos que tu trazia, assim, muito... isso vai continuar, né? Isso tudo continuou. A gente, em vez de cidadania global, a gente está falando, né, ser respeitado pela sua visão de mundo, né?
Então, a ideia de visão de mundo continua, a ideia de entender de arte continua. A gente, né, está fazendo alguns ajustes assim para facilitar a compreensão, a comunicação, para que a gente possa atingir mais pessoas, né? Para que a gente chegou até algumas aulas com, né, 100, 150 pessoas e tudo, para que a gente possa escalar e ter, né, centenas de pessoas, milhares de pessoas nas aulas, como a gente gostaria de dar esse alcance, né? Então a gente vai fazer um teste como olhar contemporâneo, e aí quem se inscrever ainda nesse formato de 15 aulas, né, com artistas de 5 continentes, e a gente está fazendo essa programação de lives, assim, para complementar. Temos novos artistas? Por enquanto a gente está mantendo aqueles artistas, assim, né, porque acho que a gente tem, nas lives eu tenho feito novos artistas, então a gente colocou aí, acho que Queria reivindicar aqui o valor artístico de Sônia Schebel, que é maravilhosa, é uma artista que não se diz artista. Eu fui para Sorocaba, fiquei na casa dela, maravilhosa a casa dela, foi uma experiência. E o Sônia Schebel é uma das membros aí da nossa comunidade. Uma artista da educação maravilhosa. Conheci o marido, teve 18 mil alunos. A Sônia Schebel é um caso especial. Ali temos uma live com ela, para quem estiver assistindo e quiser saber mais, temos uma live com ela no nosso feed do Instagram. Uma mulher excepcional, realmente. Ela trabalha, eu acabei dormindo lá na casa dela, eu fui trabalhar lá no meu livro com ela, e acabei dormindo lá, e ela acorda 6 da manhã, todo dia, fica na missão o dia inteiro, mas é uma daquelas pessoas que tem cérebro, coração e ação presentes igualmente nela, tudo ela faz com carinho, com a inteligência ligada e sempre em movimento, né? Ela em geral, a gente vê gente que é um pouco mais cérebro, um pouco mais coração, um pouco mais atividade, né? E ela tem esses 3 presentes e nessa relação incrível com o marido, né? Os dois são a senha a data de nascimento de um e a data de nascimento do outro, né? Eles são um, né? Ela e o marido, né? Então, é uma casa bacana de um super arquiteto lá que fez a casa deles, que curtiu um comentário que ela fez lá na sala dos professores e meio que ofereceu o desenho da casa para eles, algo assim, né, normalmente seria inacessível financeiramente. Ela é cheia de histórias, né? Entrem e vejam a live com a Sônia Schebel. Né? Maravilhosa mesmo. Mais perguntas sobre arte? Falamos de picho, falamos de performance. Alguém que esteja assistindo aí, se quiser colocar algum comentário, alguma pergunta. Se depender de mim, a gente tem uma live de 3 horas, né? Que a pessoa então, fala. Qual é a próxima pergunta de... Não, eu fiquei pensando na Shonda. A Shonda? Quem que é a Shonda? Da Shonda, não, Eu consigo trocar os nomes das pessoas. Aquela artista que é uma das que tem relação com o teatro também, cenografa e tal, ela fala sobre as pautas identitárias, né, como do jogo, que criou o game e tal. Fiquei pensando muito nela, assim, depois da continuidade que teve o Black Lives Matter e a continuidade que teve das agressões, né, mesmo com todas as coisas que aconteceram, as agressões parece que se intensificaram e se tornaram mais cruéis quando aconteciam. E agora, de novo na guerra, a pauta da guerra, né, quando estavam dizendo assim, vamos acolher os ucranianos, que são maravilhosos, não sei o quê, e aí dentro do território ucraniano, as pessoas pretas que estavam tentando fugir também daquele território de guerra não conseguiam fugir. Como é que isso chegava para ela também, né? Que cenário que eu cheguei a ficar pensando assim, que cenário que essa pensadora vislumbra com isso, né? Qual seria essa projeção dela? Que avatar que ela criaria para esse cenário de guerra pós-pandemia? Sandra Perry, né? Você está falando.
É isso, quem está vendo a gente gosta das referências. A Sondra Perry, que é uma das artistas aí que a gente explora no curso Olhar Contemporâneo, onde a gente mostra para você como fazer parte dos 3% que entendem de arte e são respeitados pela sua visão de mundo. Esses 3% é a meta, é uma meta assim ambiciosa, assim, acho que se for pegar mesmo as pessoas, esse tipo de arte, esse tipo de trabalho assim que a gente faz no curso, e eu acho que eu diria que é 001, né, 004, assim, de porcentagem mesmo, né? Olha o desafio, assim, que a gente tem pela frente, né? As pessoas chegam nessa, né, numa empatia, numa consciência planetária de várias formas. A arte não é o único caminho, né? Mas para a gente realmente ter o desenvolvimento dessa sensibilidade em escala para que a gente possa não ter os problemas que a gente está tendo de guerra, de mudanças climáticas e tudo, é uma missão e tanto. E eu não sei o que a Sondra... Acho que a Sondra deve estar meio chocada de ver padrões né, padrões de racismo, né, que ela se se mantendo, né, se repetindo, né, ou acho que a guerra, né, alguma coisa que eu li ou sobre a guerra estava mostrando como é que o racismo estava, acho que tinha uma live, estava mostrando como o racismo mostrava bom, primeiro de outras guerras, né, se não envolve Europa, Estados Unidos, e se não envolve pessoas loiras e tudo, né, a gente não está falando como, né, por que essa guerra virou um tema tão grande, né, porque envolve Europa, envolve Estados Unidos, envolve, né, pessoas brancas e tudo. Então, isso né, já é um reforço por si só das pautas ali da Sondra Perry, né, então só está confirmando alguns padrões, né, que a gente já conhece, infelizmente. João, diz uma coisa, e a gente até foi uma das coisas que tu mencionou durante o curso, que muitos investidores buscam a arte como o novo capital de investimento, assim, o novo, assim, o grande investidor busca a arte porque ela tende a se valorizar ainda mais, tal. E aí isso nesses últimos meses, nesse último ano, isso se alterou ou continua em ascensão, assim? Que até o Eu não cenário sei todo financeiro, né? se essa ideia de arte como investimento, na minha experiência, é algo assim tão, porque acho que você tem 100 milhões de dólares, você quer investir com segurança, você coloca num fundo, você faz uma aplicação agro, uma aplicação imobiliária. Eu não acho que a pessoa vá, opa, vou comprar arte para multiplicar meu dinheiro. Eu acho o que eu vejo é gente que começa a partir de 20 mil reais, 50, 100 mil reais. A maioria das pessoas falam: bom, eu gostaria de saber que se eu precisar vender, né, eu consigo vender, então consigo ter o dinheiro de volta, né, e não perder dinheiro quando compro uma obra. Né, mas acho que quando a pessoa fala: olha, quero comprar arte para investir e multiplicar meu dinheiro, eu falo: cara, liga para o meu amigo Tiago, liga para um investidor e o cara te investe com 19% ao ano. Não sei, tem tantos fundos ali específicos para esse tipo de arte. Você tem que degustar, aprender com ela e tudo. E claro, aí se os colecionadores, isso aconteceu ontem, né? A pessoa fala: olha, vou comprar isso, gostaria de poder revender. Eu falo: olha, tá aqui, é uma artista que tem um histórico nos leilões, acho que tem uma chance de você poder revender. E, né, se isso, né, qual foi o impacto da pandemia nisso, né, se no mercado de arte em geral, acho que em 2020 as galerias estavam muito, acho que 2020, 2021, acho que as galerias estavam felizes, acho que foi vendido muita arte, muita gente mudou de casa, muita gente quis que a casa tivesse bem, enfim, agradável e né, eu ouvi de alguns clientes: puxa, ter arte em casa me faz companhia, né? Então eu chego em casa, olho, fico olhando aquela obra, né? Você ficar de quarentena olhando uma tela em branco não tem graça nenhuma, né? Então isso acho que foi as galerias e os casas de leilão e tudo estavam satisfeitos assim com as atividades. Acho que teve bastante movimentação.
E no campo das ideias também teve muita movimentação, a gente viu performance como essa que eu descrevi para você, que não teriam acontecido antes, a gente viu, acho que, né, tem um perfil aí que vai entrar no Zoom para falar com o vizinho, mas muita gente passou a entrar no Zoom para falar com pessoas no mundo inteiro, e aquilo realmente te virou um passaporte para você realmente globalizar ali suas relações, né? Então acho que tiveram benefícios do ponto de vista de referências, né? Sim. E dos artistas brasileiros próximos aí, a Fabiana, o Cripta, como é que eles estão ensaiando, assim, para participar das lives e também como é que o conteúdo deles vai ser abordado? A Fabiana teve o conteúdo no nosso curso, acho que parecido, assim, né? Acho que a gente vai apresentar o trabalho deles, gerar o debate a partir do trabalho deles aí, fazer as votações, aquele nossa fórmula ali, nosso método, né, da arca ali, né, o método do olhar contemporâneo. Então, isso acho que a gente vai seguir, né? Os artistas em si, a Fabiana fez umas performances bacanas durante a pandemia, e né, acho que agora entrou numa residência bacana também, onde ela está desenvolvendo aí um trabalho novo, e a gente fez algumas reuniões de um projeto aí de exposição que a gente está querendo apresentar em Londres, trabalhando bastante nisso, é um projeto ambicioso, acho que pode levar alguns anos aí para a gente conseguir fazer dar certo, assim, então depende de muitas parcerias, depende de tecnologias, depende de captação, e estamos trabalhando nisso, e o Djan super, acho que conseguiu agitar bastante, assim, nesse período de pandemia, e a gente tá vendo, tinha um convite para fazer uma coisa na Holanda, né, acho que esse museu ficou meio abre e fecha em função da pandemia, isso atrapalhou um pouquinho o convite, acho que isso vai ser retomado em algum momento, mas, mas acho que é isso, né? Ele está com essa exposição agora na Alma da Rua, que é criptografia urbana, onde tem 3 dípticos, né? Meia dúzia de telas de 1,20 m por 1 m, com 3 caligrafias diferentes. A caligrafia do cripta, a caligrafia, né, tradicional do picho, aquela meio clássica, e a caligrafia da letra facão, né? O Ronaldo está vendo aqui. Ronaldo, se você quiser complementar, temos um pichador especialista e autêntico assistindo a gente, então fique à vontade aí de complementar ou corrigir se eu falar alguma coisa que não seja. E então essas telas estão na Alma da Rua, e é bacana ter elas no Beco do Batman, que é um ambiente onde passa tanta gente, então o trabalho dele está sendo visto ali. O sábado passado era para ter uma live ali onde a gente ia falar sobre picho e mercado de arte, e aí ia ser eu, Djan, Eneri e mais uma mediadora, mas aí eu não estava bem, eu estava meio de cama, assim, não consegui participar. Eles Era fizeram. Inferno Astral, era Inferno Astral. Era Inferno Astral, era Inferno Astral. Então eles fizeram, e eu estou até curioso com o que foi discutido. Acho que o picho tem uma oportunidade muito interessante quando se fala em mercado, né? Acho que o picho pode ser um movimento autêntico do Brasil para o mundo. Agora, organizar a comunidade do picho, estruturar isso, né, captar para fazer isso acontecer, ter as parcerias certas nos termos certos, aí é a mágica da questão, né? Para que realmente seja um movimento que possa ter o impacto que tem potencial para ter, né? Exatamente. Eu fiquei curioso agora para saber como é que vai ser o curso, Ah, já dá um pé que é um leque aqui. vem no dia 7, a gente vai apresentar eu trouxe um pouquinho de neurociência também para a apresentação do curso, do que, né, andei tendo umas boas conversas aí com o pessoal de neurociência, então essa explicação do porquê a arte dos últimos 10 anos, né, porquê a arte de hoje, recente, e não a arte mais antiga, né, a arte de hoje te
te força a fazer conexões novas, né? Quando você olha alguma coisa que você já conhece, o cérebro, né, tem aquilo como conhecido, né? Quando você Mas olha... daí é importante fazer um letramento para chegar nesse lugar ou não? É, tipo, até por essa questão de neurociência, assim, é, tipo, a pessoa que já tem um letramento em arte, ela vai conseguir chegar nesse mesmo lugar de correlação dos itens, de cruzamento das informações, ou Não, não são importa, assim? novas conexões neurais, né? Assim, são novas conexões. Então, você Uhum, tem a avenida neural, onde, né, você olha um Cezanne, você já viu um Cezanne 1000 vezes, você passa pela mesma avenida, né? De repente, você olha um cooking section, você fala, peraí, o que está acontecendo aqui? entendi, entendi. Então, aí isso força você, peraí, mas isso é instalação, ou isso é comida, aí de repente você começa a ter que costurar, abrir novas avenidas, né, neurais, você faz novas associações, e essas associações, elas vão se tornando novas avenidas, né, essa trilha neural, ela amadurece à medida que você tem que ela é carregada com percepção. Então, se ela é só uma ideia, ela é leve, né? Se ela é uma ideia e uma imagem, ela já cava um Já pouquinho completa. mais. Se é uma ideia, Entendi. uma imagem, uma discussão, ela cava um pouco mais. Se, além de tudo, ela é um vídeo que se movimenta e você reflete um pouco sobre a cor, sobre a luz e tudo isso, ela vai... Então, a arte permite que você gere novas associações carregadas de informações sensoriais e emotivas, para que aquela nova associação não se torne só uma trilhazinha, e se torne de fato né, uma pequena nova avenida para que você... Né, então você vai ampliando a sua capacidade de fazer relações, né? Sim, E aí o cérebro vai aprendendo com isso, e o cérebro vai ficando mais efetivo a fazer esse tipo de novas associações e criar novas avenidas neurais, né? Então é muito interessante. Você olha uma coisa conhecida, ele já entra numa avenida conhecida, né? Então, quanto mais a coisa conhecida não te tira né, não te força, opa, né, não te... Agora, quando você vê um bar temático dedicado à sexualidade lá feminina, a Fabina Fales, opa, peraí, o que está acontecendo aqui? Né? Quando você vê o cara que transa com as plantas, né, o Zen Bozo, o que está acontecendo aqui? É uma coisa, e aí quando você começa a elaborar para entender o que está acontecendo e começar, opa, está acontecendo isso, né? Aí a gente começa a debater, aí vê outras imagens, vê vídeo, faz leitura de imagem, tudo isso tem um efeito de gerar novas associações, e aí o cérebro aprende não só essa nova associação, mas aprende a fazer associações de uma forma mais fácil, vai se tornando mais criativo. Então isso é bem, bem interessante. Márcio colocou aqui, como é o movimento do picho ser contra o sistema e como o sistema abraça o picho. Bom, Márcio, dá para falar ali horas sobre isso, já tem horas, tem um doutorado sobre o Djan, chama-se Em Nome do Picho, você pode ler, né, como é que o movimento do picho ser contra, tem um documentário, né, o Picho documentário, que tá disponível, acho que o picho ser contra o sistema, acho que muitos movimentos artísticos nascem como contra o sistema, né? Então, como é que é de ser contra o sistema, né? É uma coisa que é uma, é uma, é quase uma necessidade, né? Um grito, assim. é uma necessidade, e também é algo muito, também é algo um pouco ilusório também, assim, até que ponto a gente consegue, até que ponto a gente realmente é contra o sistema, né? Chega uma hora, né, tem um pensador lá que ele fala, né, não existe fora do capitalismo, não existe dentro e fora do capitalismo, né? Em algum momento aquilo vira produto, você tem que vender e pagar conta. Então não tem, né, ou você tem que ter um outro emprego para subsidiar aquilo, né? Mas né, não tem, em algum momento aquilo vai virar
Né? Então você tem o picho na rua, e o picho na rua é na rua, e aí tem gente que morre por aquilo, é uma questão muito especial, assim, para os pichadores, né? Então aí aquilo é contra o sistema mesmo, não entra no capitalismo, não entra... Uma vez você vai entrando para o meio da arte, é uma coisa que, quando você entra para o meio da arte, você acaba ou fazendo algo que está na galeria e acaba estando à venda, e aí é o que muitos pichadores falam, é uma versão, é uma leitura, é um trabalho inspirado no que acontece na rua para a galeria, né? Mas não é o picho em si, é o que acontece na rua, né? Então, né, o que acontece na galeria é feito para aquele ambiente, e acho que tem muito a ser dito, acho que a gente não deve vilanizar a ideia de estar na galeria, não, uma vez está na galeria tem um preço, né, uma pessoa que tem poder aquisitivo compra, leva isso para casa e passa a conviver com aquela mensagem. Então, se não virasse um produto e não entrasse na casa das pessoas, a gente não ia ter a obra fazendo esse trabalho de familiarização, né, hoje tem, né, centenas de obras do Djan na casa das pessoas, onde pessoas estão convivendo diariamente com a mensagem do picho. Isso vai regando, todo dia rega alguma coisinha na cabeça que vai aumentando a sensibilidade das pessoas. Então tem algo bonito dessa parte comercial também que é importante, né? E como o sistema abraça o picho, acho que o sistema abraça, desde que seja, acho que o sistema está interessado em coisas novas, está interessado em coisas ousadas, desde que sejam apresentadas com qualidade, com originalidade, com execução impecável, e aí o sistema acho que abraça bem, já tem algumas galerias aí que estão trabalhando com picho e mostrando, enfim, sendo bem recebidas. Ronaldo colocou a subversão, colocar um pichador em um lugar onde deveria estar ocupado por pessoas com diplomas. Também, né? É subversão colocar um pichador em um lugar onde deveria estar ocupado por pessoas com diplomas. A própria leitura do pichador é isso, né? Você está numa galeria, já é uma subversão também, né? Poderia ter gente com... Como exemplo, aquela vez que tu até mostra no curso, que é da maneira como eles posicionaram o picho dentro da galeria. Que a galeria normalmente se volta para dentro, e o picho fez com que as pessoas olhassem para fora também. Sim, Acho que sim, é mais um posicionamento, né? sim, sim. Bom, bem lembrado. Gente, acho que é isso. Acho que a gente está chegando já a uma hora mais ou menos de live. A gente marca outra. Eu anota as dúvidas que forem surgindo, você anota aí, a gente faz uma parte 2, Vinícius. Sim. Sempre tem, sempre tem. Quanto mais coisa acontece no mundo, mais arte a gente produz para tentar significar tudo isso, né? Sim, E, e assim a gente vai vivendo. sim, sim. Então, obrigado aí, Vinícius, pela Eu que disponibilidade. agradeço que é a frase que para mim é imbatível, que é assim, nem tudo que a pandemia trouxe foi ruim. Nem tudo que é Encontros pandemia. muito potentes que a gente acabou sendo presenteado, e no meu caso, vocês foram esse presente, então isso Igualmente, é muito igualmente. legal. Foi um presente para nós também. A Thaís estava toda animada aí de que a gente ia ter essa live hoje. E o As Gabriel. nossas explosões mentais, né? Dizer assim, gente, a cabeça está fervendo. Gabriela também. E, bom, então essa foi mais uma live ali da nossa série da Arte Conecta, um aquece aí para o lançamento da nossa Masterclass no dia 7 de abril, que vai apresentar o curso Olhar Contemporâneo, onde a gente mostra para vocês como fazer parte dos 3% das pessoas que entendem de arte contemporânea, são respeitadas pela sua visão de mundo. E a gente deve estar aqui, acho que amanhã às 8h30, acho que é com o Robson, amanhã às 8h30, onde ele vai trazer umas perguntas para nós também. Então, sigam com a gente. Vinícius, obrigado aí mais uma vez. Ficamos em contato aí, estava com saudades. Abraços. Tchau, gente. Brigadão.